Irmãos, nós vamos agora continuar nossa análise do capítulo 5 do livro do profeta Daniel. Esse capítulo, como nós já vimos na aula passada, ele faz parte de uma dupla de capítulos junto com o capítulo 4, com histórias bastante parecidas e contadas de uma forma que, de fato, elas pareçam parecidas, porque esses dois capítulos, eles basicamente têm a mesma ideia. A ideia de como Deus lidou com a cabeça de ouro lá da estátua de Nabucodonosor que ele sonhou. Então, como é que Deus lidou com a Babilônia, visto que aprove a Deus utilizar a Babilônia como sendo essa nação, esse reino que iniciaria aquilo que o Novo Testamento vai chamar de o tempo dos gentios. Esse tempo dos gentios descrito lá na estátua sonhada por Nabucodonosor. E também o capítulo 1 do livro de Daniel, ele nos explica que foi Deus quem deu Jerusalém nas mãos da Babilônia. Isso, portanto, implica que a Babilônia, de certa forma, servia ao Senhor. E quando então Nabucodonosor e também o seu neto Belsazar, eles agem de forma arrogante, eles agem de forma insolente diante de Deus e do seu povo, ao não reconhecer que Deus é o Senhor, que Deus é aquele que domina sobre os reinos deste mundo, Deus então ele os humilha. No entanto, existe uma diferença entre a humilhação de Nabucodonosor e a humilhação de Belsazar. No caso de Belsazar, Deus ele simplesmente humilha a este rei, certo? Ele simplesmente o humilha e não o restaura. Então, na queda de Nabucodonosor, Deus o restaura ao trono, visto que Nabucodonosor reconheceu o domínio do Senhor. Mas Belsazar não. Belsazar, ele é humilhado e então o seu reino ele é entregue a Dário, um dos medos, tá certo? Portanto, a ideia central do capítulo 5 é como Deus exibe o seu domínio através da humilhação daqueles que o ofendem e ofendem ao seu povo. Na aula passada, nós já vimos esses dois primeiros pontos aqui. Os pontos que exibem a insolência do rei e também a sua fraqueza. Só lembrando rapidamente a vocês, Belsazar, ele exibe a sua insolência, primeiro, dando um grande banquete quando a Babilônia estava sitiada pelos persas e os medos, e, especialmente, ele exibe a sua insolência ao utilizar de forma a cometer sacrilégio com os objetos do templo. Então, no meio daquele seu banquete, naquele seu ato de prostituição, ele utiliza os objetos do templo, zombando assim de Deus e também do seu povo, da cidade santa, do templo do Senhor. E aí, o que acontece depois disso, certo? É que uma mão aparece e ela começa a escrever na parede do Palácio Real. E aí o texto vai descrever uma série de imagens de fraqueza, ó. Mudou o semblante, ele ficou perturbado, certo? Ele chegou a desmaiar. Os seus joelhos tremiam e batiam um no outro. Ele ordena em voz alta, chama todos os sábios e oferece algo absurdo para eles. Também, nenhum deles foi capaz de ler a escritura, e aí o texto diz que ele se perturbou muito, mudou-se-lhe os semblantes, e todos os grandes estavam sobressaltados. Claramente, então, o texto aqui está descrevendo a sua fraqueza, que também é expressa no fato dele precisar ouvir o conselho de uma mulher mais sábia do que ele para chamar um judeu, certo? Para chamar Daniel. Então, ele que antes estava
caçoando, zombando do Deus de Israel e do povo judeu, agora ele se encontra numa posição de ter um judeu como sendo a sua única saída para saber o que fazer, ok? Isso então é uma virada, isso é um plot proposital feito pelo texto para exibir aquilo que os textos posteriores das visões vão deixar bastante claro, que no final das contas, Deus livrará Israel dos seus dominadores e as nações é que necessitarão da sabedoria, da luz e da inteligência do rei e do povo do rei de Israel, ok? Então, aqui a partir do versículo 13, nós vamos então partir para a terceira parte. E na verdade, pessoal, isso daqui também dá para ser incluído na segunda parte, inclusive no meu esboço eu incluí isso daqui na segunda parte, porque esse trecho aqui é um trecho onde o rei se dirige a Daniel, certo? Lembre-se do capítulo 4, onde existe essa construção narrativa em que o rei se dirige a Daniel e depois Daniel se dirige ao rei. Então aqui é o momento em que o rei se dirige a Daniel, exibindo ainda a sua fraqueza. O plot, então, é Daniel sendo introduzido na presença do rei. E então o rei fala a Daniel. E na fala aqui de Belsazar a Daniel, você ainda vai encontrar a sua insolência além da sua fraqueza. Veja a forma como ele se dirige a Daniel. És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o meu pai trouxe de Judá. Então veja aqui que tem vários elementos de insolência aqui. Primeiro, ele já tinha algo a respeito de Daniel, informado pela sua avó, pela rainha mãe. Só que Daniel, ele era um dos chefes dos magos. Daniel, ele era um dos grandes da Babilônia. E ele descreve Daniel como cativo de Judá. Isso daqui narrativamente tem um sentido, porque aqui é a percepção do rei, a percepção das nações que estão sobre Israel, é que Israel é um povo cativo, ok? Israel é um povo exilado, mesmo que posteriormente aqui na sua própria terra. Além disso, a sua insolência é expressa no fato dele não reconhecer que foi Deus quem deu a Jerusalém nas mãos da Babilônia. Ele diz aqui que foi o meu pai quem trouxe vocês para cá. E então ele repete aqui aquelas ideias pagãs a respeito de Daniel. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses, como eu expliquei para vocês no capítulo 4, tudo isso daqui é uma expressão da visão do rei, que é uma visão pagã, que é uma visão insolente a respeito de Daniel. Mas a ironia é que em ti se acham luz, inteligente e excelente sabedoria. Então, Daniel, ele é parte do povo que foi escolhido para ser isso no meio das nações, para ser luz, para ser sabedoria no meio das nações. E aí o texto, o rei então diz para ele que foram introduzidos à sua presença. Veja aqui, ó, o paralelo. Daniel foi introduzido, e acabaram de ser introduzidos sábios encantadores. Não puderam dar a interpretação destas palavras, mas ele ouviu que Daniel poderia fazer isso. Então aqui você tem o rei se sujeitando à luz, à sabedoria
que vem de Daniel. E o seu desespero era tão grande que ele promete para Daniel, mais uma vez, assim como Nabucodonosor fez no capítulo 2, ele promete para Daniel agora os absurdos que ele prometeu para os sábios, certo? Veja que ele promete para Daniel que ele seria vestido de púrpura, ou seja, ele teria uma posição nobre, ele teria roupa dos nobres, ele teria cadeias de ouro no pescoço, o que indicaria uma posição abastada de riqueza, e seria o terceiro no seu reino. E você deve se lembrar que desde o começo do livro, eu tenho tentado demonstrar que o livro de Daniel fala a respeito do problema dessas fortes associações, que os judeus não deveriam ter esses traços de enorme lealdade com os reis. Isso aconteceu com Daniel, isso aconteceu com os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e isso vai acontecer novamente. Isso aconteceu no capítulo 1, você deve se lembrar, com os 4, e isso vai acontecer novamente com o rei Dário, no evento famoso da Cova dos Leões, tá certo? Então, o que ele está prometendo aqui para Daniel, naturalmente, seria algo que testaria a fidelidade de Daniel, a quem Daniel estaria sendo leal. O texto, então, prossegue agora no versículo 17 em diante, começando a descrever o juízo que recairia sobre Belsazar. O texto, então, diz que agora é Daniel que fala para o rei. Então, agora o quadro muda. Agora é Daniel falando para o rei. E a fala de Daniel, pessoal, é uma fala de um homem maduro, é uma fala de um homem com muita coragem, muita vida com Deus. Quando ele foi falar isso para Nabucodonosor, você percebe que para Nabucodonosor ele já preparou o rei, dizendo: olha, isso daqui que eu vou lhe falar não vai ser nada bom para você, então se prepare. E o rei então disse: pode falar, Daniel. Aqui, no caso, ele de cara diz: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, ou seja, o que ele quer dizer com isso é que a sua fidelidade, a sua lealdade, ela está para Deus. Ela existe para Deus e para o seu povo. Ele não quer se associar com o rei cruel, com o rei que zomba do povo de Deus ali na Babilônia. Mas ele, como profeta do Senhor, ele iria revelar a Escritura e a sua interpretação. Mas antes disso, Daniel faz aqui uma palavra que, nesse caso, não é de exortação. Quando o capítulo 4, nós encontramos Daniel falando com Nabucodonosor, ele acrescenta no final, dizendo para que o rei se arrependa, para que ele desse cabo dos seus pecados, e quem sabe assim, Deus não mudaria aquela humilhação que traria sobre Nabucodonosor. Mas aqui, Daniel já vê um caso como decidido, caso como resolvido, vindo da parte de Deus. Veja que ele diz: ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor tudo aquilo que ele teve. Foi Deus quem deu a Nabucodonosor. E aí ele descreve tudo aquilo que Nabucodonosor teve como resultado disso que foi dado para ele. Deus, por conta da grandeza que Deus lhe deu, veja aqui a repetição, povos, nações, homens de toda língua tremiam diante dele. Ele matava quem queria, e quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia.
É interessante que isso daqui, mais uma vez, pessoal, é uma descrição divina. É como se Deus tivesse escolhido Nabucodonosor para ser uma espécie de emulação daquilo que um Deus seria, certo? Ele é grande e ele tem a vida de todos em suas mãos. O que acontece, então, é que o coração de Nabucodonosor se elevou, que o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, e então Deus o derrubou. O Deus que deu foi o Deus que o derrubou. Ele foi expulso, o seu coração foi feito a semelhante e ele foi morar com os jumentos. E aí, olha só, o que ele recebeu foi comida de bois, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Essa é a mensagem central do livro de Daniel. Essa é a lição que desde o capítulo 1 tem sido enfatizada. Deus é aquele que dá. Aliás, ele é aquele que tem domínio sobre os homens. Os reinos deste mundo, a história dos reis deste mundo pertence ao Senhor. Então, isso foi a grande lição que Nabucodonosor aprendeu e que por isso ele foi restaurado ao seu trono. Mas tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias. Note que então aquelas declarações de Nabucodonosor do capítulo 4, que foram incorporadas aqui ao livro de Daniel, elas eram declarações conhecidas da dinastia, conhecida da corte da Babilônia. Então, certamente, Nabucodonosor deixou sua história escrita, deixou crônicas, assim como o pai de Belsazar. Nabonido, existem as famosas crônicas de Nabonido, onde é possível se conhecer bastante da história da Babilônia através dele. A mesma forma aqui com Nabucodonosor. Belsazar sabia daqueles anos em que Nabucodonosor havia passado vivendo em loucura como se fosse um animal. E ainda assim ele não humilhou o seu coração e, pelo contrário, ele foi insolente. E Daniel descreve isso. Te levantaste contra o Senhor do céu, quando ele traz os utensílios e os teus grandes, tuas mulheres, concubinas, utilizam os utensílios da casa do Senhor como sacrilégio. E utiliza estes utensílios para dar louvor a deuses de prata e que são maleáveis pela mão humana, certo? Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então aqui é o erro de Belsazar, e este é o erro de todos os governantes que não reconhecem que o seu poder vem do Senhor, ok? Que o seu domínio vem do Senhor. E aí Daniel diz que da parte de Deus foi enviada a mão que traçou esta escritura. Então esses 4 termos aqui, Mene, Tekel, Parsim, são 4 termos em aramaico que poderiam ser utilizados tanto como verbos, como também como substantivos. Como substantivos, eles eram utilizados para se referir a medidas de quantidade. Então, Mene, Tekel e Parsim são diferentes medidas de quantidade, mas utilizada como verbo, no caso, por exemplo, Mene, ele significa contar, reconhecer. No Tekel, significa pesar. E Parsim, usado como verbo, significa dividir. E é por isso, então, que Daniel interpreta: quem conta é Deus. Deus contou o teu reino, ele pesou, então, o reino e o dividiu, e deu cabo dele. Certo? Isso aqui é o Mene. O Tekel, pesado foste na balança,
E o passim, que aqui traduzido agora como substantivo, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Então, aqui feito uma divisão, pesado, contado. O sentido, então, das palavras, mas a interpretação. É óbvio que Belsazar e os grandes sabiam o significado dessas palavras. O que eles não sabiam, aliás, eles sabiam o sentido do dicionário dessas palavras. O que eles não sabiam era a referência, a que aquilo se referia. E aí Daniel interpreta de que Deus estava dividindo o seu reino e dando o seu reino aos medos e aos persas, que eu já demonstrei para vocês que, no meu ponto de vista, aqui nós temos as duas outras partes da estátua sonhada por Nabucodonosor. Aí o texto, então, diz que ele conclui falando da humilhação. Note que Belsazar não entendeu nada. Ele mandou vestir Daniel de púrpura, colocou ele como terceiro do seu governo. Ele não entendeu nada, ele não entendeu que ele deveria se humilhar. Ele ainda confiava nos seus muros, ainda confiava nas suas paredes. Mas o que ele não contava era que naquela mesma noite ele foi morto, o rei dos caldeus. A história conta, meus irmãos, que os medos e os persas, eles construíram um desvio para o rio Eufrates, que passava por dentro da cidade. E então, com aquele vácuo que havia ficado, eles conseguiram adentrar na cidade e não tiveram nenhuma perda, porque eles simplesmente entraram e dominaram tudo e mataram o rei Belsazar. E o texto então conclui dizendo que Dário o Medo se apoderou do reino. Note a diferença aqui em que Deus dá Jerusalém nas mãos da Babilônia, mas a Babilônia ela é apoderada pelos medos e os persas, ok? Isso daqui demonstrando então que de fato havia uma certa diferença na Babilônia. A Babilônia havia sido uma espécie de escolhido da parte de Deus para dar início a essa dominação de Israel, o tempo dos gentios. Mas a partir da Babilônia, todos os reinos que vão sucedendo neste mundo, eles são reinos hostis, eles são reinos que o Senhor Deus, ele não os aprova, ok? Então é isso, pessoal. Com isso a gente encerra essa aula. Até a próxima aula, quando a gente vai entrar no capítulo 6. Deus abençoe.